Comigo no estúdio, o vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem e nos ouvem. Bom, o senhor estava lá na Câmara Municipal, eu também estava, presenciei o presidente Martelo se reunindo com líderes partidários, o senhor é líder do PSOL, Sim, né? sim. Como é que foi a reunião, vereador? Na verdade, uma reunião com dificuldades, né, Pedro? Até chegar ao entendimento sobre como destravar a pauta por conta dos projetos que estão na casa sobre a temática da eleição da presidência. Então, é algo que não se resolveu. Eu saí antes do final, mas pelas informações que eu tive, é que não teve ainda um encaminhamento concreto, não. A informação que eu tinha é que os líderes do governo Guti iam tentar convencer o presidente Martelo a fazer sessões agora, votar os projetos de interesse da Casa Branca e deixar a presidência da Câmara para fevereiro. Não deu acordo? Não deu acordo, porque o presidente, obviamente, não concorda com isso e, na verdade, não prosperou a reunião, não. É. Mas bastante tensa. Se eu fosse Martelo também não concordaria, não. o momento a vida é agora, né? O momento é agora, né? Pois é. Tá certo. Vereador Edmilson, surgiu agora uma informação, entre aspas, não é informação, gente, desculpe, é uma narrativa. A prefeitura está dizendo que os moradores da Ponte Grande pediram um novo campo de futebol. Os moradores estão negando isso. Então, Pedro, na verdade, por que eu não estive presente na reunião que aconteceu no Paço Municipal? Porque estava na cara que era uma reunião de cartas marcadas e combinada ali para poder passar uma versão para a prefeitura. Uma versão para a sociedade oficial da prefeitura. Eles entraram no jogo tarde, entraram perdendo, a proposta é muito ruim, prejudica os moradores. Nós fizemos uma audiência pública lá no local, num dia à noite, no horário que pudesse todo mundo participar. Mais de 400 pessoas estiveram lá no estádio, entendeu? E participaram e fizemos uma votação onde, por unanimidade, não é que teve disputa, por unanimidade, todos não concordaram com a instalação do equipamento da Sabesp lá. O que o governo fez? O governo acabou fazendo uma movimentação de chamar uma reunião com os moradores no Paço Municipal. E alguns me perguntaram se eu ia, eu falei, olha, isso aí na verdade, uma reunião de cartas marcadas para poder passar uma versão de que os moradores aprovariam. Infelizmente, até membros da oposição acabaram indo, né? Na reunião eu discordei, acho que a melhor coisa que nós fizemos foi fazer a nossa audiência pública lá no local, e é isso que a gente tem que passar, existe uma discordância. E agora, por exemplo, hoje alguns jornais publicaram a notícia de que a prefeitura vai fazer uma compensação construir um campo de futebol ali na Ponte Grande. Eu gostaria de saber aonde. Disseram agora para a Carla que é uma área onde é previsto um céu. Que área é essa? A única área de previsão de céu ali é na antiga favela da Fiat, fica na Avenida Guarulhos, em frente aos prédios ali. Que Isso mesmo, essa aí. É bem longe, viu? É longe de lá. É bem longe. É bem aqui no Munhoz. Na verdade, se for jogar lá, o jogador, quando chegar para jogar, já vai estar cansado, não vai ter condição de entrar em campo, de tão longe que é. Agora, vereador, cá entre nós, né? A partir do momento que a prefeitura anuncia uma compensação, é porque admite que vai virar um impacto. Tem um impacto e tem um prejuízo. Então, ou seja, por que essa bondade toda, né? E aí, eu li uma matéria, Pedro, que estava escrito que teria um campo de futebol, que a pista de skate seria construída num outro local, maior, mais ampla, tudo isso financiado pela Sabesp. Eu gostaria de saber, tem algum documento por escrito? Ninguém publicou nenhuma ata por escrito ou a prefeitura manda na Sabesp? Eu acho que não. Acho que a Sabesp tem um comando próprio. Então eu gostaria aqui de deixar, até esclarecer aqui aqueles que estiveram na reunião e notaram a minha ausência, foi de forma propositada, porque esse tipo de reunião eu conheço muito bem e sabia que era apenas para fazer foto e utilizar a imagem dos moradores que foram lá. E criar uma narrativa. E dizer, não, os vereadores participaram de uma reunião na prefeitura e está tudo certo. Está tudo certo. Tem nada certo, entendeu? É óbvio que quem esteve lá, esteve de boa fé, não condeno quem esteve, mas eu particularmente, quem conversou comigo, eu falei, olha, eu acho que na verdade se o prefeito quer ouvir, ele deve ir ao local, ele deve ir lá no bairro. Olha lá o comentário lá do André Batistella Neto, nós os moradores e atletas estivemos na reunião de ontem não, apesar das cartas marcadas, nós defendemos muito o nosso estádio, ainda bem, né? Quer dizer, ninguém concordou, né? O André é uma das pessoas que mais tem mobilizado lá, não tenho dúvida disso, André, que você fez a defesa, assim como os outros que estiveram lá, fizeram a defesa ali da manutenção. Porém, quando é aquela coisa, quando você vai no território do inimigo para conversar, as condições são muito precárias. E fora, escalaram ali um time de secretários para poder fazer uma manchete para o jornal do dia seguinte. Infelizmente, nós
temos que conviver com esse tipo de atitude ruim. Eu acho que o melhor do cenário era a prefeitura apresentar alternativas, dizer quais as alternativas que nós temos. Agora, vereador Edmilson, eu recebi hoje de um engenheiro ambiental, é lógico que ele pediu sigilo, vou respeitar, mas ele perguntou, eu só conhecia a EIA, Estudo de Impacto Ambiental, RIMA, né, Relatório de Impacto no Meio Ambiente. Sim. Ele falou EIV, esse eu não conhecia esse termo, ele falou Estudo de Impacto de Vizinhança. Não, esse eu também não conhecia. Então, Não, ele não falou que conhecia. existe esse estudo de impacto na vizinhança e que isso deveria estar no projeto. Aliás, não tem nada disso. Não, no projeto não tem nenhum documento. Então. Nenhum documento consta ali no projeto. Todos os documentos, os documentos que dizem ter, estão num processo, se estiverem num processo apartado. É por isso que nós já solicitamos todo esse material para que seja encaminhado para a Câmara Agora, não Municipal. seria a condição sine qua non que tivesse no projeto? Sim, porque como é que você vota em algo, por exemplo, de repente você vota e paga o mico de votar numa coisa que não pode ser executada lá, não pode ser realizada lá. Então, ou seja, é um projeto tão estranho, a rapidez, a pressa, por que fazer agora, e fora arriscando todo o entorno ali, como as casas, as moradias. Num primeiro momento nada vai ser prejudicial e fora, está contando de novo uma mentira, Pedro. Está dizendo que, olha, com essa estação, o mau cheiro vai desaparecer, do canal de circunvalação vai desaparecer, os mosquitos vão desaparecer. Ou seja, só que o seguinte, o canal fica no último trecho de Guarulhos. A água suja, poluída com esgoto vai continuar passando rente a todas as casas, ela só vai ser tratada no final. Seria verdadeiro se essa estação de tratamento fosse feito lá no começo, lá perto das margens ali da Presidente Dutra. Aí você tem razão, nós estamos tratando aqui, daqui para frente, a água que chegar, aí daria para entender, né? Ou aqui no centro de Guarulhos, atrás lá do tiro de guerra. Exatamente. Né? Porque se você faz ali, a água quando liberada, sim, ela volta a ter um curso ali já com um benefício para a população. Então, ou seja, se algumas pessoas mentem de forma tão descarada, sem ficar vermelhas e falar um absurdo desse, como se a população lá do entorno fosse tola, fosse imbecil, de não perceber que é apenas uma retórica para tentar aprovar um projeto que trará prejuízos incalculáveis para Ponte Grande. Aliás, teve um cidadão que me procurou e ele tem razão. Ele disse o seguinte, como é que eu vou vender o meu imóvel no futuro? Ele falou, hoje, onde fica a minha casa? Fica do lado do estádio, do ginásio da Ponte Grande. Onde fica a minha casa? Fica do lado da estação de esgoto. Não, é o que eu disse. Né? A última vez que eu estive aqui, Pedro, eu comentei até isso, né? Normalmente as pessoas colocam, vendo uma casa na praia tal, com visão de frente para o mar. As pessoas vão colocar, vendo a minha casa na Ponte Grande com visão para a estação de tratamento de esgoto. Não tem sentido. Olá, o ex-vereador Valdomiro Ramos, fortalecendo aqui o argumento que me passaram hoje, o estudo de impacto de vizinhança faz parte do Estatuto da Cidade. Obrigado, Valdomiro Ramos. Foi com o engenheiro ambiental me falou, existe EIV, eu não conhecia essa sigla não, Estudo de Impacto de Vizinhança. Sim, eu também não conhecia, não tenho proximidade com esse tema, mas eu acho que nós temos que cobrar para que esse documento chegue e tenha todas essas autorizações, mas me parece, Pedro, que é assim, toda a fala do responsável pela Sabesp aqui, com todo respeito a ele, que é um funcionário, me parece, muito qualificado, toda a fala dele, ele usa uma conjugação do verbo de que vai ser lá. Em nenhum momento ele fala, o tempo todo ele fala, não, vai ser feito dessa forma, vai ser feito assim, já contactamos isso, já conversamos sobre isso e tal. É sempre como se a Câmara Municipal não cumprisse nenhum papel nisso. Na verdade, a decisão do prefeito está tomada e para a Câmara vai apenas bater o carimbo. Ou alguém da prefeitura garantiu para ele, né? Pode ser também, porque alguém já falou, não, fica tranquilo. Não, fica tranquilo. Lá é tudo nosso. A gente aprova tudo ali. Como diz aí na gíria, lá é tudo nosso. Né? Boa noite lá do Inocop, Hélio Fukui, tá certo. Bom, sessão não foi marcada hoje, então? Não tem sessão marcada. O que foi comentado lá é que o prefeito estará na Câmara Municipal amanhã, fará uma visita na Câmara. Eita. E onde tratará desse assunto. O que foi dito na reunião foi isso apenas, né? Sabe o horário da reunião? Não foi divulgado. Eu vou descobrir. 18 horas. Aliás, vereador, vou abordar um tema aqui que já discuti com o senhor, mas agora vou discutir com mais propriedade. Na primeira entrevista, aliás, fomos nós dois que levantamos esse assunto aí do estádio, eu discordei do senhor do quórum do projeto. O senhor falou que seriam 18 votos e eu estranhei. Eu falei, para mim, na minha concepção, seriam 2/3, 23 votos.
Depois que eu estudei, perguntei, eu volto a insistir. Eu acho que são 23 lotes. Já. Na verdade, onde está a confusão, Pedro? Se você lê o projeto, está marcado lá que é uma desafetação. Então. A desafetação 18, nós já votamos só desafetar, para quórum de 18. Porém, depois eu também fui pesquisar, que você falou de forma tão veemente, eu falei, deixa eu ver, pode ser que eu esteja errado. Desafetação 18. Mas esse projeto, ele trata de desafetação, mas ele já está deixando claro que é para uma concessão, para repassar para uma outra instituição. É uma cessão, né? É uma cessão, ele está cedendo, portanto, aí é 23. O que o Valdomiro Ramos falou lá? Tem que avisar o Ministério Público Federal? É uma boa. É o federal? Não, o Ministério Público. Meio Ambiente é o estadual aqui? O daqui. Tá certo, tem que mandar um ofício. O senhor é o da Comissão Sou da Comissão de Meio Ambiente. Pode mandar um ofício? Vamos mandar um ofício pedindo a manifestação do MP aqui de Guarulhos. E fora, Pedro, na verdade nós tivemos um MP com uma atuação muito efetiva, né, em algumas áreas de moradia, em relação às distâncias, os distanciamentos. E acho que o Ramos tem razão. Eu vou oficiar o MP para que se posicione sobre esse absurdo que é a questão da construção dessa estação ali na Ponte Grande. Até porque o MP pode alegar que ninguém arguiu, né? Exatamente, dizer ninguém me procurou, eu também não fui atrás, né? Eu acho que o senhor é a pessoa certa na... Farei isso. Então, concordamos que o quórum ali, eu acho que tem que ser 2/3. 23. Aí, nesse caso, como já está com uma destinação já prevista na justificativa, é 23. Mas só que na ordem do dia estava 18 votos. Mas é isso, assim que colocar ter sessões, eu vou levantar essa questão para que seja cumprido o quórum de 23 e não de 18. Aliás, eu gostaria de entender o seguinte, quem é que define o quórum de votação? É o prefeito quando manda ou a Câmara quando recebe? Não, a Câmara quando recebe. É a assessoria da Câmara que... Então, a assessoria da Câmara, vamos repensar, vamos reestudar esse projeto aí, hein? No meu entendimento, salvo o melhor juízo, são 2/3. É 2/3. Então vai precisar de 23 votos. Tem gente que fala, mas que diferença vai fazer? Rapaz, numa discussão polêmica dessa, eu vejo vereadores ali que terão muita dificuldade de votar a favor. Muita dificuldade mesmo. Aqui tem nós, vou falar qual é a real. Vai ter vereador que vai ficar doente no dia. Eu conheço esse truque de velho. Hoje não precisa nem ficar doente, Pedro. Na verdade, pode... tem um negócio que chama o sinal caiu. A internet caiu. Eu estava aqui votando e de repente caiu e eu não consegui restabelecer a conexão. Teve um que falou que foi no banheiro, não foi verdade isso? Tem de tudo, né? Super sincero. Super sincero. Vamos lá, os governos de São Paulo dizer que Guarulhos sujava o Rio Tietê. Agora é o governo que comanda a Sabesp agora, Ivalto José. Você sabe que me lembraram hoje, Pedro, o projeto de lei pode propor as duas coisas. Desafetação, exceção. Nesse caso, o quórum é qualificado de 2/3. Concordo, Valdomiro, é o que eu estou argumentando desde o primeiro momento que eu vi. É verdade. Todo esse tempo que eu conheço de Câmara Municipal, para mim é 2/3, toda vez que foi obsessão de área pública. Então, desafetar é uma coisa, você ceder a área é outra. Aí o quórum tem que ser... Então... Nós já tivemos casos, Pedro, por exemplo, eu pesquisando lá, eu peguei uma lei que tratava de áreas, de trocas de área, de permuta de área ali no Trevo de Bom Sucesso. 2/3. 2/3. Nós votamos na Câmara e o quórum foi 2/3. E eu não sei se o Guti tem 23 votos, hein, nesse projeto. Não sei. Para esse tema é um tema espinhoso, porque nós temos lá, entre aspas, uma bancada do esporte lá, né, na Câmara, que vai pegar muito mal votar para... Estão dizendo, não, mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Eu tenho um campo de futebol, vai desaparecer. Falavam que a área estava vazia. Não. Inclusive o projeto, Pedro, está escrito lá que nenhuma secretaria se manifestou para utilizar a área e que a área está livre e desimpedida. E não é verdade. Lá na audiência que nós fizemos, vários moradores falaram, não, nós estamos aqui jogando futebol há tantos anos, temos o nosso time de futebol, nós cuidamos dessa praça esportiva. Um secretário discutiu comigo, falou, não é área verde, é área livre. Para mim está em Gramado, é área verde. Sim. É absurdo, né? Absurdo, né? Não é isso? Exatamente. Se tiver asfaltado, não é área verde. Exato, é área edificada. Exatamente. Eu conheço a área edificada e área livre verde. Área livre que é verde. Na verdade, ali está tentando encontrar um argumento. Eu acho que, do ponto de vista da narrativa, o governo perdeu. O governo perdeu porque mandou uma proposta ruim. Quando a gente entrou em cena para poder conversar, levantou aqui no programa, depois nós fomos lá pessoalmente, depois fizemos um vídeo já no mesmo dia que chegou, depois eu propus lá audiência pública, eu acho que o tema ganhou uma repercussão. E hoje
na verdade, o desgaste dos vereadores que vão votar, que possam votar favoravelmente na região da Ponte Grande, não só lá, mas porque tem muita gente que tem relação com relação de afetividade mesmo, né, com o Arnaldo José Celeste, ou porque já jogou lá, ou porque os filhos jogaram, é o seu caso, por exemplo, que treinou lá, disputou jogos lá. Então, ou seja, a mesma coisa, lembra de uma polêmica, se derruba ou não o Fioravante? Aliás, o senhor me lembrou, hoje alguém me lembrou, que quando mutilaram o Fioravante, sabe qual foi a promessa? Que iriam construir um novo Fioravante. Até hoje, cadê o novo Fioravante? Isso é de quando? Nos anos 80. Ah, nos anos 80, exatamente. Nos anos 80. Não, e vamos só relembrar. O Fioravante, houve uma resistência quando começou a cogitar, dizer, olha, vai se derrubar para fazer um outro equipamento e tal, e tal, e tal. Muita gente, quantas pessoas não disputaram lá, tanto no principal, no ginásio principal, como no ginásio menor, que chamava o espaço lá do tênis de mesa. O Célio Queluz e o Noda, eu lembro até dos nomes do ginásio. Então, ou seja, hoje você vê que tem uma resistência muito grande lá da população, viu? A Comissão de Justiça e Redação, ao emitir seu parecer, tem que fazer menção no quórum, Valdomiro. O que acontece, Valdomiro? Hoje, pelo que eu entendi, parece que a Comissão de Justiça e Redação não tem nenhum advogado. Não é isso, vereador? Vamos lá. Não tem, o Ticiano não é advogado, ele é bacharel. Bacharel, não tem nenhum advogado. E me desculpe também, me parece que não tem a expertise ou a experiência que a gente tem de Câmara, né? Eu já vi vários projetos serem votados. Eu tinha certeza desse quórum, hein? 18 horas e 39 minutos. Bom, e a Proguaru, a pergunta? Sim, eu estou vendo que está aparecendo ali diversas perguntas e tal. Sobre a questão da Proguaru, Pedro, não teve jeito e essa questão vai parar no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, como a gente já tinha dito. O TRE em São Paulo, na sexta-feira, dia 25 ou quinta-feira, ele emitiu um parecer contrário. Ah, eu não sabia disso. Ele seguiu a orientação do presidente do tribunal. Então, agora o que acontece? Vai subir esse recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para ele julgar no momento oportuno. É óbvio que a decisão lá liminar, ela está de pé por conta de tem que ter uma decisão. O juiz, o magistrado diz que tem que ter uma decisão definitiva sobre o referendo. Essa decisão não vai sair agora porque vai para Brasília. A liminar aguarda uma resposta final do TRE ou do TSE? Aguarda uma resposta final sobre o referendo. Então. Sobre a oportunidade de ter ou não. Sobre a possibilidade. Oportunidade não. Sobre a possibilidade de ter ou não. Portanto, vai subir para o TSE mais um. Aliás, me perguntaram se esse tema aí da estação de esgoto pode virar referendo. Pode. Se os moradores... Aliás, as 8 mil assinaturas só no bairro eles conseguem. Então, isso... Entendeu? Porque, na verdade, é um tema que mexe. Obviamente que mexe com o local, mas tem questões significativas para outros moradores de outros bairros. Bom, moradores da Ponte Grande, se vocês conseguirem... Quanto? 8 mil assinaturas? 8 mil. Não, é o bairro. 9 mil, vai. 9 mil é o bairro. Tem mais... Temos muito mais moradores entre Munhoz e Ponte Grande. Ah, eu posso assinar também. Exato. Quem não é de lá pode assinar. Mas só ali, se passar num casa a casa, eu ouso dizer que essa coleta de assinaturas em 15, 20 dias, ela tá completa. Fica a dica aí, pode haver um referendo para discutir essa estação de esgoto na Ponte Grande também. Seria uma ótima ideia, aliás. Uma ótima ideia. Põe a população para... Está lançada a ideia, vereador. Está lançado. Tá bom. Obrigado pela presença. Se tiver algo a finalizar, fica à vontade. Só uma questão, Pedro, bem rapidinho. Eu vi você comentando sobre o CEMEG. Eu só queria dizer que eu estive lá, gravei inclusive um vídeo para alertar a população. A prefeitura está fechando as farmácias do CEMEGs, a farmácia também aqui do ambulatório da criança no centro. 4 CEMEGs mais um ambulatório 4. Tem muita gente dizendo, não, mas é porque a prefeitura está dizendo que está descentralizando. Pedro, não é verdade. É outra narrativa. É outra coisa. Na verdade, ela está dessa forma em 4 pontos da cidade que facilita e a própria questão do manuseio dos medicamentos. Conversei com práticos de farmácia, com farmacêuticos da prefeitura e é uma perda significativa. Tanto é que tem muita gente indo no local antigo não conseguindo atendimento. Então, ou seja, queria aqui deixar claro que a mudança do CEMEG não tem só a ver com esse prejuízo dessa relação de amizade que tem, mas também por uma questão da farmácia que está se perdendo lá. Aquela área de quem é, vereador? A área é privada, Pedro. É particular? É particular, é locada.
Uma bela área, né? Só que tem um problema, ela é locada e nas últimas décadas a prefeitura colocou recursos lá para melhorar. Muito. Ampliou, construiu, virou um prédio de um equipamento público. E agora, quando ela sai e vai para um outro equipamento, e fora, vou te dizer mais, o CEMEG, por exemplo, no caso do CEMEG ali, várias linhas de ônibus foram pensadas para atender, por exemplo, minha mãe, ela faz tratamento no CEMEG, ela faz acompanhamento no CEMEG. Aliás, é um atendimento bem elogiado por ela. O que ela faz? Ela sai do Cocaia, minha mãe fez semana passada 87 anos, ela sai do Cocaia, pega um ônibus e vai até lá. Essa linha de ônibus foi criada específica para passar por lá, assim como vem de outros lugares. Várias linhas. Então, ou seja, agora está indo ali para Salgado Filho, que é mais difícil de você entrar, você vai ficar mais tempo no trânsito para poder chegar lá. Então, ou seja, é um crime o que estão fazendo com essa mudança do CEMEG. Obviamente que a gente sabe o que está por detrás disso, mas infelizmente a cidade continua sendo administrada pensando nos amigos e não pensando no bem-estar da população. Aliás, eu pergunto, vereador, não há nenhum impedimento legal essa desfaçatez de alugar imóveis de amigos e de políticos conhecidos? Infelizmente, entra gestão, sai gestão. Gestões anteriores, por exemplo, nós já tivemos figuras da cidade que construíram prédio. Para alugar. Para alugar, já construíram com o destino certo. Então, construíram um prédio para dizer, aqui vai ser tal secretaria, vai ser aquela secretaria. Então, ou seja, entra a administração e sai a administração, isso não muda. O que eu acho que deveríamos, Pedro, é ter uma espécie de pregão. Para acabar esse compadrio, para acabar essa questão, dizer o seguinte, ó, a prefeitura anuncia que ela precisa um imóvel com tais características para a entrega num período tal, e os proprietários se habilitam para poder dizer, olha, eu tenho imóvel nessas características. Vou te dizer mais, o CEMEG que está na Vila Augusta estava atendendo bem, ele vem para o centro. O aluguel no centro, metro quadrado, é muito mais caro, obviamente, do que na Vila Augusta. Por que tem que ser no centro? Porque, tudo bem, tem que sair de lá, não acho que deveria sair, mas poderia ir para um lugar onde o preço do metro quadrado da locação ou da venda fosse menor. Vereador, eu quero ver o impacto que vai causar naquela região da Salgado Filho. É muita gente que vai, tem que preparar o ponto de ônibus, como tem lá específico, e sim. E fora, Pedro, na verdade, muita gente vai de carro, porque tem que levar pessoas de idade. Vai estacionar onde? No extra. Vai estacionar lá no Vão cobrar, vai cobrar. Então, ou seja, eu só estou levantando alguns problemas que, infelizmente, a cidade continua sendo gerenciada por interesses menores do que o interesse maior da população. A cidade, ora a cidade, né? Gostaria só de deixar que eu vi que você não comentou, eu fiz questão de comentar, porque eu estou de olho nessa questão das farmácias aí que a gente está junto. Não, o pessoal está reclamando muito aqui. Não, na verdade, as pessoas vão lá para buscar o medicamento. Sempre foram, não funciona mais aqui. Aí dão uma listinha de 15 unidades básicas. Guarulhos tem 69. 15 terão essa distribuição. Nem toda unidade vai ter o medicamento por uma razão simples, porque como está muito pulverizado, tem medicamento que tem que ficar armazenado de forma mais específica. Então vai ter um lugar com uma forma melhor e outro menor. Fora essas UBSs, não teve nenhuma contratação de prático, de farmacêutico para poder atender. Ou seja, a UBS, que já está sobrecarregada para atender tudo que atende, além da vacinação da Covid, recebe agora a distribuição de medicamentos para atender toda uma região. E vai acontecer com certeza, por exemplo, quem é da UBS Jovaia, que é a minha UBS de referência, que é ali no Cocaia, ela vai buscar um medicamento, pode ser que lá não tenha. Sabe o que vai acontecer? Não, agora você vai para outra. Ah, não, aqui não tem, você vai para outra. Antes você estava centralizado nesses 4 lugares, que você ligava e falava, ó, em tal lugar tem, ou não vou te entregar hoje, mas venha daqui tantos dias, a gente já vai te entregar. Vai virar uma via sacra atrás do remédio. Exato. Então está se vendendo uma ideia de descentralização de forma mentirosa, mentira deslavada. Na verdade, o que está atendendo interesse de fechar mais um serviço de atendimento ao público. Tem farmacêutico respondendo por 3 UBS. A instalação do CEMEG na Avenida Salgado Filho teria que ter o estudo de impacto de vizinhança. Concordo, Valdomiro? Porque é um equipamento que vai... Sim, mas, olha, não precisa nem ser engenheiro não, viu? O impacto ali é inevitável. Eu conheço aquela região ali, é inevitável. Vamos lá, produção. Obrigado, vereador Edmilson. Obrigado você, Pedro, mais uma vez. Obrigado a toda a sua equipe. 18h46, produção. Rápido intervalo.